Histórias que inspiram. Olá, pessoal. Voltamos com mais um episódio do nosso podcast Histórias que Inspiram, trazendo sempre um conteúdo que vai levar inspiração para o senhor, a senhora que está em casa. Agora quero pedir já, de imediato, que você vai lá no meu canal, vem aqui no meu canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho, deixe seu comentário, fala se está gostando das entrevistas. Você pode interagir com a gente, né, colocar ali sugestões de pessoas para serem entrevistadas. Você vai ajudar a gente a fazer esse podcast. Não só o podcast, mas também os documentários, histórias que inspiram, que a gente está produzindo aí, né? Sempre em parceria com vocês, nosso público, que sempre esteve do nosso lado e ajudando a gente a construir essa história aí de parceria, cariocas, e eu, né, o nordestino, fui acolhido aqui pelo Rio de Janeiro. Hoje vou entrevistar a doutora Tatiana Queiroz, delegada desde 2012, uma mulher bastante atuante dentro da Polícia Civil, teve papel de destaques aí em diversas delegacias, inclusive foi a primeira mulher a trabalhar no Departamento Geral Especial de Local do Crime. A gente tem curiosidade de saber como é que foi isso, né? Então vou começar já agradecendo a doutora por estar aqui com a gente. Doutora, primeira mulher a trabalhar num universo como esse, né? Muito difícil, de local de crime. Quais foram os maiores desafios nessa época e como você conseguiu superá-los? Obrigado pela participação. Denis, eu vou te dizer o seguinte, eu agradeço a você o convite, eu não tinha nem como não vir no seu programa, porque primeiro que os nossos encontros eram sempre de madrugada e nesse período, né? Foi quando nós nos conhecemos nas madrugadas da divisão de homicídios, Verdade, né? verdade. Você nas reportagens e a gente fazendo local direto. Foi desafiador em diversos aspectos. O primeiro deles é que foi uma estrutura recém-inaugurada pela Polícia Civil na época, né? O chefe de polícia, ele inaugurou essa estrutura diferenciada com um grupo especial de local de crime. Funcionava da seguinte maneira: era um delegado responsável pelo plantão, um papiloscopista, um perito criminal e um perito legista. Quando acontecia o homicídio, a gente saía imediatamente para fazer o local de crime. Então, ia aquele comboio de policiais, ia aquele comboio de peritos, e a gente agia todos naquele momento. Então, o índice de elucidação dos crimes de homicídio foram imensos. De 14 locais de crime de homicídio, que às vezes a gente pegava num dia, 12, 14 locais na época, a gente conseguiu reduzir isso. Por quê? Porque os matadores sabiam que iriam ser levados às barras da justiça, iriam ser identificados, e muitas identificações através das papilos, né, das digitais, que na época anteriormente era muito demorado, era um processo demorado. Então, esse aí já fica o primeiro desafio, que a gente teve que inaugurar e seguir com isso. O segundo desafio foi o delegado que disse que não gostava de trabalhar com mulheres naquela época. Eu acho hoje que foi uma brincadeira dele só para dar aquela pilhada, mas que Uma brincadeira de mau gosto. que seria hoje, né, uma misoginia, mas que na época era uma conduta normalizada dentro da nossa cultura. Hoje a gente já não permitiria esse tipo de frase e talvez ele nem falasse. Então, as mulheres tinham que provar muito mais que os homens que eram capazes de estar naquele local. O terceiro desafio, já vou falando só desafios, é que na época a gente estava conseguindo instalar as UPPs. Lembro bem. Era aquela época. Então, muitos locais a gente chegava e as UPPs não estavam instaladas. Então, era confronto imediato. Então, muitos locais a gente chegava e nós éramos recebidos a bala. Sim. Então, e aí vem o quarto e o quinto desafio, que eram policiais muito novos, recém-formados na academia, e com armas de fogo e carros novos também. Então, você controlar, gerir aquelas pessoas naquele local de crime, onde era um ambiente hostil,
realmente foram muitos desafios, muitos, muitos. E eu lembro que no começo, eu acompanhei esse começo ali da DH, Delegacia de Homicídios da Capital. Eu lembro que vocês tinham um rigor, assim, era impressionante no começo, a questão da preservação do local do crime, né? Tinha sempre aquela fita amarela ali para isolar, a imprensa era sempre mantida à distância para não Uhum. atrapalhar, para não tirar ali as provas. E com o passar do tempo, eu, como isso é um depoimento meu, né, como jornalista, percebi que isso mudou um pouco. Foi relaxando e as pessoas não tinham mais aquele rigor do começo, né. É comum isso acontecer, doutor? Aquele início daquele processo, né, que na verdade a gente chama de protocolo, hoje a gente Uhum, chama de POP, é um procedimento operacional. uhum, Então, é um protocolo operacional de procedimento, é um POP, que a gente chamava. É justamente para a gente não perder nada daquele local, para nenhuma prova fugir dali, no caso, alguém uhum, retirar ou modificar um local. E aquilo era comum, muito comum com a polícia militar. Quando a gente chegava em alguns locais de crime e havia alteração. uhum. O policial militar, às vezes, ou o guarda municipal, ou qualquer pessoa, até para tentar ajudar, a equipe, modificava o local sem ter o Sim, sim. conhecimento. Então a gente acabou ali colocando implantando uma cultura nova de preservação do local. Então e éramos muito respeitados por isso. Sim. E era uma forma de educar então também, né. Era uma Também, coisa nova, então precisava também, impor aí também. respeito, né. Em alguns a gente tinha até que impor através da autoridade ali, Sim. e até procedimento chamado, eh eh, tem um crime que é fraude processual, Uhum, né, na fraude processual não, é outro crime, mas desculpa, era um crime que a gente atribuía ao policial quando a gente via que tinha mudança ali do local de crime. Então, aquilo foi realmente, imposto e foi seguido depois, e depois mais ainda, isso foi objeto de palestras, objeto de estudos, nós levamos isso para outros uhum. estados copiaram a divisão de homicídios do Rio de Janeiro, enfim, foi bem bem bacana, assim, eu acho que foi um marco para a Polícia Civil no ano de 2009, 2010. Um divisor de águas ali, né. Foi. Doutora, e teve algum caso desse que você foi até o local, nessa época que você era chefe da departamento, que você nunca esqueceu, que marcou muito, assim? Ou que foi uma investigação difícil, que você relembre até hoje, assim? Denis, eu tenho uma característica, é o seguinte: missão dada, missão cumprida. Uhum, Eu ia para o meu trabalho, meu ofício, e quando eu voltava para casa, eu procurava deixar o trabalho fora de casa. uhum, Trabalhava, deixava minha roupa na porta da minha casa, não entrava com a roupa que eu fazia os homicídios, fazia minha oração e seguia minha vida. uhum, Porque ali tem muitas pessoas que pedem ajuda o tempo todo, os familiares, uhum, os as pessoas que estão em volta, os entes queridos, os amigos, eles pedem respostas ali. Agora, tem locais que foram muito marcantes para mim. uhum. Os piores locais que eu já fiz na minha vida foram os crimes de feminicídio, e na época não era nem, não era tipificado, porque normalmente você via ali uma morte de uma mulher igual a você, que é o seu semelhante ali, Sim. com faca, arma branca e com requintes de crueldade. E algumas mulheres eram mortas e os seus companheiros ao seu lado também mortos, porque cometiam suicídio. Então isso aí já é estatístico, né, que o crime de feminicídio logo depois há um intento suicida. E esses crimes, Denis, eram praticados na frente dos filhos. Então você tinha crianças ou adolescentes ali presentes, e aí o era um panorama totalmente diferente, um crime de homicídio, cometido ali, que a vítima seja um homem. Os crimes de latrocínio também eram crimes muito cruéis, porque, eh, quando você chegava no local, às vezes os familiares da vítima estavam ali, ainda no local, então era um clamor, né. Eu já tive roupa rasgada, eu já fui desacatada muitas vezes e
obviamente, relevei por conta do fato ali, do calor Da dos fatos, emoção, da né? emoção, mas foram locais bem, bem trágicos, assim. Uhum, Teve um que a gente chegou e foi de um travesti no horto, o corpo ainda estava sendo incendiado ali, então a gente apagou o fogo, porque o uhum, cara queria ocultar o cadáver, uhum, e aí a gente conseguiu apagar o fogo e prender o lutador, era um lutador de jiu-jitsu, prendemos ele em flagrante. uhum. E aí também foi um local que me marcou. Caso de homofobia, né, que matou pela condição dela de travesti. Nesse caso, nem foi uma homofobia, Uhum, foi porque eles tinham um relacionamento e, e a pessoa iria contar para os familiares dele que ele se relacionava, que ele era homossexual. uhum. Então ele ficou com muito Possesso. ódio, Uhum, nervoso por conta disso, e depois ele falou que ela o extorquia o tempo todo por conta disso, uhum, mas não por ódio a ser homofóbico, mas sim por aquela extorsão e por contar para a família, enfim. uhum. Doutora, você falou aí já adiantou, né, eu ia comentar, logo em seguida da questão do preconceito, mas você já falou de um delegado que falou pra você que não gostava de trabalhar com mulher, né. Eu te conheço muito bem, sei Uhum. que ser uma delegada sempre foi caneta bem, dura ali com os criminosos e sempre soube impor respeito, né, no seu trabalho. Como é que você reagiu a esse caso do delegado e de outros também que devem ter surgido aí ao longo dos seus quase 25 anos de carreira, né? Quase 25 anos de carreira, graças a Deus, com quase 52 anos de idade, então para mim isso é a melhor fase da minha vida, né. Uhum, Hoje, atual, com a idade e o tempo de polícia, que hoje eu posso contar e as pessoas gostam de ouvir, né, sim, histórias daquela policial cascuda, né. sim. Mas a gente estava conversando nos bastidores sobre isso. Eu antes de ser delegada, eu fui tira. Uhum, Eu entrei na polícia em 2001. E quando eu entrei na polícia, eu queria ser aquela policial do tiro, porrada e bomba. uhum, Então, toda e qualquer ronda, toda e qualquer operação, eu me habilitava. Falava: deixa que eu faço, deixa que eu vou junto". E no plantão, eu sempre cumpri quarto de hora com os rapazes, uhum, sempre, troquei plantão com os homens, sempre fui nas diligências. Então, isso eu acabei me posicionando naturalmente. uhum, Foi um posicionamento natural meu com eles. Então, eu levei isso durante toda a minha fase de policial civil. Eu trabalhei em especializadas, trabalhei em distritais, participei de casos também muito relevantes, uhum, com delegados também de ponta, delegados cascudos. Então esse sempre foi o meu posicionamento. Quando eu passei para uhum, delegada, eh, eu continuei com esse posicionamento, tanto que foi uma escolha ir para a divisão de homicídios. uhum, Não foi uma imposição de ir para a delegacia ou não, era quem queria ir. E aí eu aproveitei e falei: "Eu quero, porque eu quero continuar esse meu viés". Acabou, Denis, que, o tiro, porrada e bomba virou um enfrentamento à violência contra a mulher. uhum. A Foi gente vai aí chegar lá, porque aí foi depois dessa parte da delegacia de homicídios, você passou um período em delegacias, especializadas no atendimento à mulher, né, as isso, DEANs. foi. Como é que foi esse período ali, esse contato com a violência doméstica, feminicídio? Foi outro desafio para você? Foi outro desafio, mas foi um desafio bacana, porque, na época era uma chefe de polícia que confiou no meu trabalho, a diretora me chamou e elas confiaram no meu trabalho, eu tinha não tinha experiência nenhuma com violência contra a mulher, no combate à violência contra a mulher, mas a gente conseguiu levar um pouco da teo da dos protocolos da divisão de homicídios para o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, Uhum, nos crimes sexuais, a gente conseguiu adotar esse protocolo do local imediato. uhum, Nos feminicídios, que na época não era tipificado dessa forma, a gente conseguiu levar, esse protocolo também para na época era São Gonçalo, que eu era titular de lá, foi sim, minha primeira titularidade. Então o nosso índice de prisão começou a aumentar, de crimes sexuais e de crimes graves, né, tentativa de feminicídio.
Então a gente começou a entender esse processo. Eu vi que o enfrentamento à violência contra a mulher, hoje eu falo enfrentamento, porque a minha consciência se ampliou para esse tema, Uhum. porque eu era muito combatente, eu era muito pós-crime, o pós-crime. Então a gente vai cuidar desse pós. Hoje eu tenho consciência totalmente diferente, que a gente tem que cuidar do anterior. E eu era muito resistente também, Denis, aí eu vou te confessar aqui, aproveitando, que eu era muito resistente à prevenção dos Uhum. dos crimes, porque eu nunca, vivi num lar desarmônico e violento, então eu não entendia esse processo. E foi na delegacia de atendimento à mulher que eu comecei a entender que as mulheres, têm medo, que as mulheres vivem em lares violentos, não conseguem sair por medo do julgamento. Uhum. Elas têm muito receio de ir à delegacia de polícia por conta da violência institucional, de nós próprios policiais. O Então, machismo também, o né? machismo, então isso, foi muito, eu sou muito grata a isso, sou muito, é um assunto muito caro para mim, Uhum. porque foi um ano de aprendizado e um ano de me posicionar por um novo caminho, e que Uhum. foi também natural. Porque depois disso eu comecei a assumir delegacias, e as pessoas começaram a associar o meu nome à violência contra a mulher. Como é que foi enfrentar esses valentões, né, que agridem mulheres, estupram? Eh, Você conseguia manter esse distanciamento? Porque era diferente da questão da homicídios, né, você ali estava vendo mulheres, né, sendo maltratadas, desrespeitadas, violentadas, né. É o poder da caneta, né. Aham. Quando você começou a falar, realmente eu pesava muito a caneta com eles. Uhum. E isso é muito interessante, porque a gente pegou, quando a gente pega a Lei Maria da Penha, logo no Uhum. início, os homens ficavam presos mais tempo do que agora. Hoje você tem audiência de custódia, você consegue arbitrar uma fiança e eles saem no crime de lesão corporal ou em outros crimes. Então eu não arbitrava uma fiança baixa, eu sempre arbitrei uma fiança mais alta. Uhum. Eu sempre nos meus despachos, né, de flagrante, eu sempre procurei ver o histórico daquele homem e o histórico daquela mulher, Uhum. para poder fundamentar a minha prisão e para ele ficar preso muito mais tempo. Eu tive um caso em Piabetá, é até interessante, que logo depois que eu fui para depois das DEANs, eu trabalhei em Piabetá, na Uhum. 66DP. E lá eu tive um caso de uma senhora que ela viveu 20 anos de violência. 20 anos ela foi estuprada pelo marido, porque ela não queria ter relações sexuais, então ele a obrigava. Uhum. Ele batia nela na frente das crianças, na frente dos Uhum. filhos, eram muitos filhos, e um dia ela resolveu mudar, resolveu sair desse ciclo. E ela me procurou. E quando ela me procurou, ele foi preso, Uhum. ele foi preso até por uma contravenção penal, e ficou um tempo preso. E depois ela perguntou pra mim como, que ela poderia agradecer esse favor que eu fiz pra ela, e não foi um Uhum. favor, mas ela me agradeceu sim, ela foi trabalhar na minha casa como diarista, Uhum. e ela é amiga da nossa família até Que hoje. legal. Então, pela gratidão, claro, ela foi diarista, a gente tinha lá os dias dela certo, sempre foi Uhum. muito trabalhadora, e a gente criou essa relação de afeto, né. Uhum. E ela foi uma vítima da 66DP e que hoje a gente tem essa relação e é muito interessante. E rompeu aquela parede ali do profissional, e ela conseguiu de certa forma te tocar o seu emocional, né. Normalmente as delegadas que trabalham com enfrentamento à violência contra a mulher, hoje tem 15 delegacias físicas e a delegacia digital, a DEAN digital. Uhum. A gente trabalha muito próximo dessas vítimas, muito próximo dessas famílias. Uhum. Algumas vítimas conseguem até falar com a gente nas redes sociais, e pedindo ajuda. As pessoas pedem ajuda pra gente, pedem conselho, pedem orientação, Uhum. e é uma característica das delegadas trabalhar com a prevenção, dando palestras, com a educação, indo às escolas, na rede de saúde. Então essa característica das delegadas de
DEAN é que muita gente não sabe. Uhum. E muita gente acha que é mimimi, muita gente acha que é uma subcategoria de delegacias. Mas não é. A Uhum. gente trabalha com a prevenção, com o combate ao crime e com o pós-crime também. E a gente trabalha, com esses autores posteriormente. Então, é um trabalho que vem com o ciclo do enfrentamento à violência contra a mulher. Sim. E doutora, e com relação a, esse período nas delegacias, especializadas da mulher, né, as DEANs, o que que você aprendeu? Você fez um estudo logo em seguida sobre os casos de feminicídio? Você conseguiu fazer um levantamento, sobre essa categoria de crime? Nessa época, a gente não trabalhava com feminicídio em si, a gente trabalhava com tentativa de feminicídio. O Uhum, feminicídio ia para as divisões de homicídio e iam para as delegacias, vão até hoje, para as uhum, delegacias distritais. Eu só ampliei a minha consciência, Denis, quando eu fui ser secretária de Estado, porque ali eu tive acesso, a outros ambientes, eu tive acesso, foi na sequência já? foi na sequência que Foi em eu que saí da ano? Polícia Civil, Aham, foi em 2021, uhum, que eu estava no plantão de Bom Sucesso, eu era uhum. plantonista da Delegacia de Bom Sucesso e eu Que é fui bem convidada, movimentada, bem 21. movimentada, mas ali é tráfico Sim, ali é arma de fogo, tem tudo ali. tudo, tudo, A gente tem muita até uma brincadeira quando não tem reportagem, vai pra 21 DP ficar na que porta, lá né. a porta vai Eu sei aparecer. disso, eu sei disso. Mas lá também tem muita violência contra a mulher, mas Sim. lá eu trabalhei plantão, então eu trabalhava tudo, né, receptação, roubo, estelionato, mas o delegado, na época o delegado titular, eu até mandar um beijo pra ele me deixou responsável por quê? Pelos crimes contra, né, de violência contra Quem mulheres, era o delegado? Quem era? os meus relatórios, o doutor Hilton, Hilton doutor Alonso? Hilton Alonso. Conheço, gente fina. Ele me deixou responsável pelos relatórios desses crimes, porque eu falou que eu era fera e que a gente e realmente, nossa produtividade aumentou Uhum, com os relatórios dessa categoria de crimes, né, uhum, essa classe, vamos dizer assim. Mas quando eu fui para a Secretaria de Assistência à Vítima ali, e que no meu primeiro encontro com o Instituto de Segurança Pública, uhum, e que me deu o seguinte dado: "Tatiana, a maioria das mulheres são mortas na presença dos filhos, dentro de uhum, casa. Então a gente precisa de uma política pública voltada para essas vítimas, que são as vítimas indiretas, vamos dizer assim. uhum, Então, na Secretaria de Assistência à Vítima, nós criamos o Núcleo de Feminicídio. Ele atendia essas famílias dessas mulheres que eram mortas por esse uhum, crime. Porque a Secretaria de Assistência à Vítima, ela foi criada para atender os policiais vitimados, uhum, mas o governador pediu para expandir esse atendimento. Então nós conseguimos expandir o atendimento para as vítimas do feminicídio, falo vítimas do feminicídio, não de feminicídio, uhum. mas as pessoas que estão em volta, e as outras vítimas também, algumas outras, por exemplo, as vítimas da tragédia de Petrópolis, Sim, em nós dois mil atendemos, e vinte e dois. É. 2022, nós atendemos. Então foi nessa sequência que eu im que a gente conseguiu implantar esse núcleo de feminicídio, que atendeu mais de 100 famílias em um ano. Uhum, A gente atendia, diversas, além das vítimas do feminicídio, a gente atendia as famílias dos policiais que eram vitimados também. uhum, Então, a gente teve policiais que foram mulheres que foram mortas e foram vítimas de feminicídio, então a gente uhum. atendia toda essa gama de pessoas. E aí trabalhou com esse público também diferente que são as vítimas das enchentes, né, lá de Petrópolis. Foi aquela tragédia que foram mais de 300 pessoas mortas, nós Uhum, atendemos mais de 500 famílias. Nesse dia eu cheguei, fui para o local, nossa equipe resgatou vítimas ali ainda, com vida, outras já, já tinham ido a óbito. Nós tínhamos uma equipe que trabalhava com resgate de pessoas em Teresópolis. uhum, Então a gente destacou essa equipe e foi lá para o local. E uma outra parte da equipe foi para o IML. Então eu ficava no IML junto com a equipe
de psicossocial, psicóloga Uhum. e assistente social, trabalhando direto com a Polícia Civil, que a gente trabalhava na sala de Lais e eles no IML, então a gente fez essa dobradinha. As pessoas que chegavam procurando seus parentes, a gente conseguia identificar quando elas já estavam dentro do IML, então isso para as famílias foi um alento Uhum. e também para a gente foi um aprendizado. Uhum. A Polícia Civil criou um protocolo e hoje é internacionalmente conhecido por esse protocolo, Uhum. tanto da CEAVIT quanto Polícia Civil. Então, E eu lembro muito bem que a senhora sempre ia para os locais dos crimes, com armada, muitas vezes com fuzil ali, com pistola. Como é que era esse dia a dia? Porque a gente vê um atleta, né, que você é uma atleta, uma mulher que se cuida, que tem é vaidosa, né, que tem e ao mesmo tempo combatente, que não se hesitava de estar ali em áreas perigosas. mas uma coisa não exclui a outra. Sim, não exclui, mas, digamos assim, como é que você convivia com essas duas realidades e com o preconceito? Porque, como diz na minha terra, né, sabe o que é arrodear? Você arrodeou, Arrodear. arrodeou, Arrodear. que dar voltas, né, você deu voltas aí e Aham. não falou. Como é que você lidava com esse preconceito? Você teve que bater de frente com alguém, assim? Não, da minha equipe não, da minha equipe eles sempre me respeitaram muito, os rapazes, eram 25 homens Uhum, e era o respeito total, até porque eu já tinha uma história dentro da polícia, uhum, eu já vinha de tira, então isso uhum, foi muito importante pra mim. E aí você vem com essa boa fama, uhum, alguns dos policiais normalmente a gente pergunta quem é fulano, gostou de trabalhar com ele, não gostou com ela, uhum. né, porque a gente Sim, acaba perguntando ali, o sim, polícia é uma família, sim. então você faz uma coisa aqui, já resvala ali. Mas eles sempre me respeitaram. Agora, o desrespeito às vezes acontecia na rua, com as pessoas, com os transeuntes às vezes, ou Com até os mesmo com presos. os policiais militares. Uhum, Aí é que tá, os presos sempre me respeitaram, porque eu uhum, sempre respeitei os presos. Eu nunca desrespeitei um preso. uhum, O vagabundo, ele deve, né, deve à justiça, ele vai ser levado ao cárcere, mas ele tem os seus direitos. sim. Então eu sempre respeitei os presos e os presos sempre me respeitaram. Agora, é incrível que uma vez eu já esbarrei com um, e ele me reconheceu Uhum, e não fez nada. Ele me reconheceu e não fez nada. Então, eh, eu sempre tive esse respeito dos homens que trabalhavam comigo, sim. dos delegados também que trabalhavam comigo, na época que eu trabalhava com eles, né, Uhum. e, e das pessoas, ao meu redor. Os policiais militares, alguns, né, não vamos Alguns, Eu vou generalizar, contar né. uma história, Aham, olha que coisa conta, você falou de atleta. conta. Eu estava no morro do Andaraí, Hã. chegamos assim na boca do morro, né, aí estava o choque, estava todo mundo tal, pra subir um morro que era um cemitério clandestino que a gente tinha descoberto. A polícia militar tinha descoberto, chamaram a divisão de homicídios. E começou o confronto lá em cima, pau comendo, a gente aguardou para poder entrar. E era uma característica de que quando entrava a divisão de homicídios, ali as organizações criminosas ali, os narcoterroristas, eles se afastavam, né, eles esperavam aquilo lá, esperavam o local e depois, eh, voltavam lá ao seu trabalho, sei lá. Uhum. E aí um policial militar chegou para um dos nossos policiais e falou assim: "Ela aguenta subir?" É. Ela aguenta subir? Aí o policial que trabalhava comigo: "Não sei, você vai ver". Eu fui a primeira a chegar lá em cima, o cara chegou, aí ele estava com um cachorro, né, com aquele cachorro treinado. Eu falei: "E esse vira-lata aí?" Aí ele: "Porra, chamando o cachorro da polícia militar de vira-lata?" Pô, você quase me chamou, né, Aham. então é isso. Aí eu aguentei, Foi aguentei com subir. sabedoria ali, você deu Sabedoria, Então tapa com luva de sem ser peli deselegante, sim, né, sempre elegante. Posso sempre testemunhar isso, elegante. que a senhora sempre foi elegante, passa uma imagem de força, eu acho que você tem essa característica sua, né, de uma mulher forte, que sabe se impor, mas ao mesmo tempo elegante, pelo menos
todas as vezes que a gente se encontrou na rua, sempre foi muito educada comigo. E é aquela coisa, a gente também dá o que a gente recebe. Então, sempre foi recíproco, né? Sempre, é o O nosso respeito. trabalho. A gente se encontrava naquelas madrugadas Sim, chuvosas sim, de Campo Grande. Campo Grande ainda era a Zona Oeste mesmo, né? sim. Rural, Rural, é. rural, e não precisa ir muito longe, Sim, né? Hoje teve a urbanização de Campo Grande, hoje é praticamente um município desenvolvido, mas na época muita área rural, muito, sim. muito, muito. Então a gente fazia local, e às vezes de andar e entrar numa lama, ficar até a cintura com a lama. Uhum. Então era bem, bem difícil naquela época. Aí você teve essa pasta da Secretaria de Vitimados. Vitimados, depois teve uma outra pasta também, não? Eu fui superintendente de enfrentamento à violência contra a mulher da Secretaria da Mulher. Uhum. Quando eu saí da CEAVIT, que é de vitimados, eu fui convidada para fazer parte do time da Secretaria da Mulher, sendo uma delegada à frente da pasta de uma das maiores pastas, né, vamos dizer Uhum. assim, do Rio, que é o enfrentamento à violência contra a mulher. E como é que foi esse flerte aí com a vida pública? Nasceu como, né? Nasceu, eu já estava no caminho sendo secretária, e ali o mundo se abriu por conta da assistência social. Uhum. Porque a gente vem trabalhando muito combate, e chega num momento da minha vida que eu precisei trabalhar assistência social. E precisei ampliar a minha mente para trabalhar com a prevenção dos crimes. Uhum. E é uma prevenção efetiva dos crimes. Não deixar que aquilo chegue na delegacia, né, que essa Uhum. é a nossa principal meta. Que a mulher não precise chegar na delegacia. A delegacia é a última instância do ciclo da violência, Uhum. né. Não disse nem o cemitério, Sim. né, quando ela chega num crime de feminicídio, mas quem apura o feminicídio é a Polícia Civil. Então eu digo que é a última instância ali, quando está o ápice da violência. Então a gente tem que fazer com que aquela mulher não chegue até lá. E como fazer isso? E aí a gente precisou de várias, hoje é o nome em inglês, né, brainstorm, para a gente poder, trazer uma política, eh, que coubesse no Rio de Janeiro. Porque o Hum. Rio de Janeiro é um estado sui generis, né, Sim, tem que ser fortes para trabalhar no Rio de Janeiro. sim. Pra morar aqui. Então e para trabalhar no Rio de Sim, Janeiro, sim. porque quando a gente chega em qualquer evento de delegadas do Brasil, qualquer evento, a gente é celebridade, porque trabalhar no Rio é realmente difícil. E vocês estão na Ne mídia o tempo todo, porque é um caso atrás do outro, né, vocês não nem conseguem nem respirar, né. Nenhum outro estado é igual ao nosso. Primeiro porque a gente trabalha com, além do enfrentamento à violência contra a mulher mora num território conflagrado, ela mora num território que tem a criminalidade, os narcotraficantes, os milicianos e a igreja também, aí vem Uhum. todo mundo, né, com imposições, vamos dizer assim. Poxa, doutor, o papo muito bom, mas já estamos nos minutos finais Olha aí, ali, nos mas minutos estou finais. adorando, obrigado mais uma vez. E vamos falar um pouco da menina, Tatiana, né, que você falou aí da sua família rapidamente, seu pai, sua mãe, que você teve um lar aí que você não conheceu a violência, né, Não, mas o que a mulher, Tatiana falaria para a menina Tatiana, a criança, lá atrás? continue. Continue que você está indo no caminho certo. Eu nunca iria imaginar quando eu era criança, claro que eu imaginava ser policial, Uhum, sem dúvida nenhuma. Tenho fotos, inclusive, que registram isso. uhum. E eu sempre quis ser policial, sempre. Desde sempre. Desde sempre, desde sempre. Seus E pais, qual a profissão deles? meus pais, minha mãe é professora, meu pai é engenheiro. Uhum, Só que eles foram funcionários públicos, uhum, e isso ajudou muito na minha escolha. uhum, E na época, delegado ninguém era delegado, só os meus tios que eram policiais militares, mas assim, tio-avô, no uhum. mínimo contato. Família do Rio? Família do É. Rio. Qual E bairro? eu nasci na Tijuca, Tijucana, mas tijucana. todos eles
todos Zona Norte, todos Aham. Zona Norte. Eu nasci na Tijuca, que também é Zona Norte, É. mas É a eles Zona são Sul da Zona Norte. Zona Sul da Zona Norte, exatamente. Mas eles nunca influenciaram em nada na minha escolha. A minha escolha sempre foi eu tive autonomia para escolher. Meu pai sempre Hum. falou: "Minha filha", meu pai e minha mãe também, né, minha mãe fala: "Você falou numa entrevista que só foi teu pai", mas eu Uhum. também falava isso, para ser independente financeiramente. E hoje eu vejo que não é só independência financeira, mas é a independência emocional Hum. de qualquer coisa. Não só de homens, de casamentos, de de relacionamentos, mas qualquer coisa, dependência emocional. A dependência emocional do telefone, dependência emocional da droga, da bebida, não tenha, seja livre. E hoje eu me considero uma mulher livre, Uhum. nesses 2 sentidos, porque foi a criação que eu tive. Então, os meus pais sempre fomentaram isso em mim e na minha irmã. Então nós temos casamentos livres, sem essa dependência tanto financeira quanto emocional, profissões livres sem ter essa dependência financeira e emocional e fazendo o nosso trabalho. Sua irmã também é Minha irmã é médica. médica. É, uma médica, uma delegada. Uma que Aham. trabalha com a saúde e a outra com a liberdade, né. Doutora, qual é o nome dela? Doutora Fabiana Fagundes, já um beijo pra Fabiana. ela aí, que daqui a pouco ela Muito unidas vocês? muito, 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 muito. Sempre Duas aquelas meninas? irmãs de diferença de idade de 2 anos, aquelas que brincaram juntas, eh ela, quando ela nasceu, eu fui a primeira pessoa que ela viu, então Uhum. é assim, né. E qual o seu maior orgulho, doutora, assim? O meu maior orgulho é ser quem eu sou, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Claro, tenho 1000 qualidades, atributos negativos, né, a gente pode dizer assim, que não são defeitos, né, Somos humanos, né? são atributos negativos ao olhar do outro, Sim. mas me ter evoluído também espiritualmente e emocionalmente, que a polícia me deu esse poder de ter conseguido evoluir. E qual foi, assim, a sua que você considera a sua virada de chave, a sua maior superação? Foi a vencer o preconceito dentro da corporação, da Polícia Civil? Não? Foi ter me posicionado. A Uhum, virada de chave é sempre ter uma posição, as uhum. pessoas saberem quem você é. E não precisar gritar nem, né? E não precisar de nada para ser chamada para alguma coisa. Uhum, Os meus convites sempre foram muito naturais, eu nunca uhum, forcei nada. uhum. Eu vou colocar a Tatiana aqui, porque ela faz esse trabalho muito bem. Eu vou tirar a Tatiana daqui, porque ela não agora, nesse momento, ela tá bem em outro lugar. Uhum. Então eu sempre caminhei dessa forma. Então eu acho que o meu maior orgulho é esse meu posicionamento. Última palavra? A última palavra é: nunca desista. Perfeito. É Muito obrigado, isso. tá, pela Ô, participação, Denis, doutora. muito Foi bom, muito muito bom o bom. bate-papo aqui. E a gente se chama de primo, vamos chamar Sim, de primo isso aí, sempre. sempre. A gente adora o nosso sobrenome, né? Adoro. Quem é o Queiroz? É sua mãe ou seu pai? O sobrenome é o Queiroz, meu pai. Seu pai. Meu pai foi tenente Queiroz. Tenente Queiroz. Tanto do exército quanto da marinha. Beleza. É isso. É isso aí. Muito obrigado. Um abraço aí, Tenente Queiroz, toda a família da Tatiana. Obrigada a vocês E o aí. nosso podcast Histórias que Inspiram termina por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. Eu curti muito, aprendi muito, como sempre. E a gente vai deixando aí, pedindo mais uma vez para vocês se inscreverem no nosso canal, deixarem os comentários, fazerem sugestões. O nosso bate-papo tem um oferecimento cultural do estúdio de podcast Pipoca e Guaraná. Se você quer alugar um estúdio de podcast, aponta aí o celular para o QR Code, você vai pegar todas as informações e tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito. Agradecer também o pessoal do Bar e Restaurante do Bio, é um bar temático, restaurante que existe lá em Caxias, lá no bairro Laguna e Dourados. E um abraço, obrigado. Óticas Lobinho também com a gente, lá em Vaz Lobo. E também a financeira Oxalé, a Oxalé Financeira, que está com a gente também desde o começo. Você quer saber se tem direito a saque, aniversário, crédito consignado, aponta o celular aí para o QR Code que aparece na sua tela, que você vai ter essas informações. Eu não tenho mais tempo, só agradecer a vocês pelo carinho e até a nossa próxima entrevista ou então o nosso
documentário. Uma sugestão, vai já maratonando aí os vídeos que estão disponíveis no nosso YouTube, Denis Queiroz TV. Tchau, pessoal!